Rodrigo, tem como eu pedir demissão e ainda receber o seguro-desemprego? Resposta: sim, isso pode acontecer. Mas para você entender o que eu vou te falar, você tem que ficar até o final comigo para você entender o raciocínio jurídico e a exceção onde o trabalhador que pede demissão ainda pode sim receber o seguro-desemprego. Quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Pessoal, esse conteúdo que eu vou falar para vocês agora, eu não vi ninguém falando no YouTube. Agora que eu vou falar, o pessoal pode começar a gravar vídeo sobre esse tema, ou até mesmo no Google, porque, gente, é um conteúdo extremamente técnico. Eu sou advogado, especialista em direito do trabalho, e não vou apenas mostrar para você que é possível o trabalhador que pede demissão receber o seguro-desemprego, eu não vou apenas mostrar como provar. Detalhe, gente, essa é a exceção à regra, tá, gente? O que eu vou te mostrar nesse vídeo é a exceção à regra. A regra geral é: pediu demissão, não recebe seguro-desemprego. Entretanto, existem alguns casos em que o trabalhador fez o pedido de demissão e ele pode sim receber o seguro-desemprego. Alguns casos que não é a regra, é a exceção da regra, mas que não é qualquer um que sabe, tem que ser uma pessoa que estuda, tem que ser uma pessoa que conhece muito do assunto. Então a gente vai falar nesse vídeo sobre essa exceção à regra, que até hoje eu não vi ninguém falando no YouTube. Então vale a pena você ficar comigo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe no nosso Instagram, @RodrigoLatDV, lá tem conteúdo para você trabalhador semanalmente, tá? Imperdível lá o nosso Instagram. Rodrigo, então vamos lá, fala para mim, que exceção é essa? Quando que eu vou pedir demissão e ainda receber o seguro-desemprego? Vamos aqui entender. Primeiro, quando você pede demissão, você recebe lá os seus direitos trabalhistas, os dias trabalhados, férias proporcionais e vencidas se houver, 13º salário proporcional. Entretanto, o trabalhador não saca FGTS quando ele pede demissão e também o trabalhador não recebe o seguro-desemprego. Esses são os direitos. E o aviso prévio, se você não cumprir, ele vai ser descontado da sua rescisão. Porém, gente, é o seguinte, quando o trabalhador ele pede demissão, ele faz um pedido do fim do seu contrato de trabalho, ele declara que ele não quer mais continuar na empresa. Mas e se no ato dessa declaração de vontade de acabar o contrato de trabalho, ele não estiver bem plenamente, não estiver manifestando a sua real vontade na hora de pedir demissão? Ou seja, ele foi obrigado, forçado a fazer esse pedido de demissão. Como assim, Rodrigo? É muito comum, inclusive eu tenho casos aqui no escritório, de trabalhadores que estão trabalhando na empresa, em algum momento lá do seu contrato de trabalho, começam a ser vítimas de assédio moral no trabalho. Rodrigo, o que é o assédio moral no trabalho? Perseguição, cobrança de metas excessivas, apelido pejorativo, virar chacota ali entre os colegas de trabalho ou até mesmo entre o superior. Ou até mesmo o trabalhador é humilhado constantemente no trabalho. E aí, dada essa situação que é humilhante, que é constrangedora, que abala o psicológico daquele trabalhador, ele ali, em uma situação de extrema fragilidade, não aguenta mais aquela situação que causa muito transtorno psicológico, ele vai lá e pede demissão. Eu te pergunto, esse pedido de demissão aconteceria se esse trabalhador estivesse bem, se ele não estivesse passando por essa situação envolvendo o assédio moral no trabalho? Deixa para mim nos comentários o que você acha. O trabalhador que está sendo assediado no trabalho, ele tem a sua vontade livre na hora de pedir demissão? Ou se ele não estivesse sendo vítima de assédio moral, será que ele teria pedido demissão? Deixa para mim nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Gente, em muitos casos, e na maioria deles, se não tivesse o assédio moral, o trabalhador não teria pedido demissão. E aí, Rodrigo, esse trabalhador pode entrar na justiça e pedir a nulidade do pedido de demissão e reverter esse pedido de demissão em rescisão direta. Até porque ele só pediu demissão porque a empresa, por conta desse assédio moral, fez um terror psicológico com esse trabalhador. E esse trabalhador, acuado, abalado psicologicamente, acabou fazendo o pedido de demissão.
Por conta disso, esse trabalhador reconhecido na justiça o assédio moral no trabalho, o pedido de demissão pode ser convertido em demissão sem justa causa e esse trabalhador virá receber o seguro-desemprego. Pera aí, Rodrigo, deixa eu ver se eu entendi. Então, na hora de pedir demissão, o trabalhador não estava bem. Tá certo, até entendi. E aí, por conta disso, como a empresa praticou assédio moral nele, esse pedido de demissão é inválido e assim ele reverteria a situação e receberia o seguro-desemprego? Exatamente isso. Essa é a exceção à regra que ninguém te conta e eu vou te explicar mais. Além de falar para você que isso é possível, eu vou agora te provar, te demonstrar na justiça que trabalhadores que foram vítimas de assédio moral no trabalho conseguiram, mesmo pedindo demissão, converter o seu pedido de demissão em rescisão indireta, em demissão sem justa causa e conseguiram receber todos os seus direitos. Óbvio, gente, que para você receber o seguro-desemprego, além de ter essa reversão do pedido de demissão, você também tem que ter os requisitos para receber o seguro-desemprego, que é o tempo de trabalho, tem que ter lá a solicitação. Então, óbvio, se você tiver um mês de trabalho, você não vai conseguir ter a reversão e o seguro-desemprego. Precisa ter o tempo de trabalho necessário. No caso, ali na primeira solicitação, 12 meses, na segunda, 9 meses e na terceira, 6 meses. Mas vamos aqui que eu vou te provar que isso é possível. Olha só, gente, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo. Um caso aqui, tá vendo aqui, tem até um número do processo. Tribunal de São Paulo, assédio moral, configuração e rigor excessivo para obter indesejado pedido de demissão, comprovação dos fatos, rescisão indireta acolhida. Olha só, gente, deste modo, revela-se um quadro de assédio moral, aplicado de forma maliciosa, no intuito de obter a capitulação da empregada, conduzindo a um indesejado pedido de demissão. A conduta da reclamada, por preposto, revela-se abusiva e fere direitos esculpidos na CLT, ensejando a nulidade do pedido de demissão. De outra parte, ressalto que o artigo 486 da CLT capitula o rigor excessivo como falta grave patronal, autorizando a rescisão indireta. E dúvida não há que a reclamante foi submetida a assédio moral e rigor excessivo por parte do seu superior hierárquico, razão pela qual impõe decretar a justa causa patronal, que no caso aqui seria a rescisão indireta. Nesse caso, a trabalhadora foi vítima de assédio moral, pediu demissão por isso e conseguiu na justiça a reversão desse pedido de demissão para receber todos os seus direitos. Esse daqui, Rodrigo, é um tribunal. Tá aqui, gente. Tá aqui, gente. Outro tribunal. Nesse mesmo sentido, esse daqui, Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Aqui é outra localidade. Recurso ordinário, nulidade do pedido de demissão, assédio moral comprovado. O ato volitivo do trabalhador em demitir-se tem plena validade jurídica quando realizado sob procedimentos adequados, com a expressão de uma manifestação livre. Contudo, no caso Itela, evidencia-se que a declaração de vontade da empregada estava maculada de vícios em contexto de assédio moral, tratamento desrespeitoso e discriminatório por parte da chefia, condutas que condizem à apresentação da demissão. A coação moral atinge o ato praticado. Mais um caso onde o trabalhador pediu demissão diante de uma situação de assédio moral e conseguiu na justiça ter a nulidade do pedido de demissão. E óbvio, gente, teve a nulidade, converte em rescisão direta e o trabalhador recebe todos os direitos, inclusive o seguro-desemprego. Rodrigo, tem mais um caso, trouxe mais um, gente, TRT da 20ª Região. Então trouxe para vocês 3 estados comprovando essa tese que eu estou te falando. Olha só, assédio moral comprovado, rescisão indireta, manutenção da sentença. Considerando que há nos autos prova contundente de que a reclamante foi exposta a condutas humilhantes e vexatórias no ambiente laboral, correta a decisão que determinou a reversão do pedido de demissão em rescisão sem justa causa. Mais aqui algum caso que houve a conversão do pedido de demissão em rescisão indireta e aí a trabalhadora recebe todos os direitos, inclusive liberação do seguro-desemprego, saque do FGTS, óbvio, né, gente? Precisa ter o tempo de trabalho necessário. Gente, como que eu faço para comprovar esse assédio moral, Rodrigo?
prova testemunhal é uma excelente aliada para quem quer comprovar o assédio moral no trabalho. Posso comprovar com outros meios, Rodrigo? Conversas de WhatsApp, e-mails, gravações? Pode, mas se você tiver um trabalhador, alguém que trabalhou com você para comprovar essa situação, é a melhor prova que você pode ter no seu processo trabalhista. Alguém que trabalhou com você e que presenciou o seu assédio moral. Para converter o seu pedido de demissão em rescisão indireta, precisa ter um processo trabalhista. Você vai ter que entrar com uma ação trabalhista, pedir a nulidade do pedido de demissão em rescisão direta. E aí, reconhecido a rescisão direta, você comprovando o assédio moral, além de receber uma indenização pelo assédio, você vai conseguir ali receber todos os seus direitos na conversão do pedido de demissão em rescisão direta e, além disso, também sacar o seu seguro-desemprego. Dúvidas, questões, deixa nos comentários, espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.